Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Hoje estamos aqui com o André Weinmann. Hoje certamente vamos ter uma história diferente, uma história que muita gente passa, uma migração do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo. E André, um prazerzão estar com você aqui. A gente queria saber de onde você vem, esse sobrenome, se está certo o Weinmann, né? Você é uma figura conhecida no IPO também, não sei se o pessoal acerta teu sobrenome. Conta um pouco pra gente aí da sua família, da tua vinda ao Brasil, das tuas origens, por favor. Muito obrigado aí pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês e sempre ajudar aí o IPO. Na verdade, esse Weinmann é um pouco enganação, porque eu sou filho de alemão com uma baiana, né? Então, se olhar a minha história de vida, eu acho que eu tenho mais a Bahia no coração até do que essa parte germânica. E contra o sobrenome, todo mundo chama de Weinmann, Willmann, Willmann, assim, é bem difícil. Eu estava falando com vocês em off, o único lugar que acertaram no Brasil meu nome é quando eu ia para Santa Cruz, que só tem alemão lá e acertavam de primeira. A minha vida, eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Gustavo. A Júlia entrou na faculdade esse ano, os dois já estão se sentindo super adultos, meu filho tem 16 anos. Eu fui casado há muito tempo, me separei, tenho uns 5 anos e agora estou namorando e estou vivendo essa vida diferente, né? Essa vida diferente, também estou curtindo bastante, foi uma decisão bem pensada. Na parte profissional, eu fui executivo durante 28 anos, então desde o início... que foi a minha primeira posição como executivo, foi na época que era Best Foods, nem Unilever, para trabalhar essa parte de produtos de consumo. Me apaixonei, achei aquilo fantástico e fiquei 28 anos fazendo isso da minha vida, né? Comecei na Unilever Best Foods, depois eu trabalhei literalmente para cachorro na Purina. E aí eu fui adquirido pela Nestlé, passei essa parte de ser comprado, que é uma experiência também bastante interessante. Fiquei na Nestlé por 3 anos, acabei sendo promovido lá 3 vezes, cuidando de achocolatado pó, Nescau e Nescafé, que foi uma experiência grandiosa, porque lá tudo é muito grande, o faturamento de tudo é um absurdo. E... ninguém é perfeito, acabei indo para Philip Morris em tabaco, assim, até contra muita coisa que eu pensava, porque eu fui atleta no passado, curiosamente, eu fui atleta, assim, era praticamente um trabalho durante muitos anos, dos 16 aos 20 e poucos anos, assim. Que esporte, André? Taekwondo. Opa. Em 92 fui para o Campeonato Mundial, acredite se quiser. E acabei e perdi na primeira luta, mas eu tenho uma lembrança muito boa e foi um momento assim grandioso para mim. Perdeu na primeira luta do Campeonato Mundial. Ganhou várias outras lutas para chegar lá. Não é da repescagem, Doni. Exatamente. Foi, mas assim, muito do que eu sou veio dessa coisa de ser atleta, sabe? Essa coisa de ter disciplina, resiliência, acreditar, né? Assim, olha... E lutar é um negócio que não é igual jogar bola, né? Jogar vôlei. Tudo bem, eu tenho o maior respeito por esses esportes, mas o máximo que pode acontecer é você perder. Agora, lutar você apanha, né? Se você perde, além de perder, você apanha. Então, existe uma tensão um pouco diferente quando você entra num campeonato, ou então num campeonato de alto nível, que você vê uns caras assim, grandiosos lá. Então, e a vida é um pouco isso, né? A gente passa por isso, né? Para as coisas darem certo, você precisa ter disciplina, você precisa ter resiliência, aquelas coisas todas. E enfrentar o medo, né? O tempo inteiro também tem isso. Às vezes a gente enfrenta coisas que são muito maiores que a gente. Então, foi uma parte importante da minha vida. O Márcio Trigueiro esteve aqui sendo entrevistado e a gente falando sobre planejamento. E ele citou uma frase do Mike Tyson, que é assim: todo mundo tem o plano até tomar uma porrada na cara. Tudo muda a partir daí, né? Então, imagina como foi aí essa trajetória de atleta, assim, o que você olhou assim, no início dessa carreira que te impulsionou para continuar fazendo essa trajetória de atleta?
Então, na verdade foi um mero acaso. Eu tenho um amigo meu, que aliás é um amigo meu que eu fui no aniversário aqui, né, nesse lugar, curiosamente, que japonês, praticamente samurai, ele faz isso até hoje, assim, né, no sentido de... Ele tem um estilo hoje de luta, então ele já era um apaixonado nisso, a gente morava no mesmo prédio, ele falou, não, vamos lá. Acontece que eu tive uma sorte, que também na vida tem um pouquinho esse negócio de sorte, quem estava abrindo a academia era um cara que chama Carlos Negrão, que era um ex-atleta e ele tinha uma ambição muito grande de ser técnico, de ser coaching, aquela coisa toda. E ele falou, não, ele falava pra gente, vocês têm que dar certo. Então era um desejo até mais dele do que nosso. Mas como ele era um cara muito bom, em muito pouco tempo a gente começou a ganhar campeonato. E as coisas acabaram dando certo, tanto é que o Carlos Negrão, ele foi técnico da seleção brasileira durante 15 anos. Hoje ele trabalha no NAR, o Núcleo de Alto Rendimento, não sei se vocês já ouviram falar do Abílio Diniz. É um lugar sensacional. E lá ele tem um time que ele treina, uma molecada mais nova, que provavelmente vão estar nas próximas Olimpíadas. Então, eu tive sorte de estar num ambiente que propiciava tudo isso, estar com um cara legal, e aí as coisas começam a dar certo, você fica empolgado e começa a treinar muito, a viver isso. Eu vivi realmente intensamente esse negócio. A minha rotina, acordava 5 horas da manhã, a gente corria no Ibirapuera, depois eu ia para a escola, aí voltava, almoçava, aí, dava um soninho, dormia. Às 3h30 já estava treinando. E no final do dia sempre tinha alguma coisa pós-treino, que às vezes era alongamento, às vezes era alguma coisa de natação. Era intenso o negócio. E, aí chegava à noite, você dormia, desmaiava. Então, assim, o que eu aprendi é que, você consegue fazer tudo. Você só precisa ter planejamento, ter as pessoas certas do seu lado para te ajudarem, para te apoiar. E isso não quer dizer que é fácil, isso não quer dizer que não dá medo, isso não quer dizer, sabe, que é simples, mas dá certo. E no ambiente corporativo, a tua trajetória em várias empresas muito ligada à área de produtos, à área de consumo, marketing. Fala um pouco dessa carreira que você criou. Sim. Nesse segmento. Esse é um negócio que sempre me empolgou, né? Porque produto de consumo tá na boca de todo mundo, né? Então eu tinha um orgulho de falar, nossa, eu trabalho com Nescau, com Nescafé. Eu sou das antigas, né? Eu trabalhei com Bonzo, imagina. Depois Dog Chow, que foi a outra marca que veio, umas coisas super antigas. Mas também outras, Hellmann's, Knorr, outras coisas aí super conhecidas. Então, o legal da marca é que marketing são pessoas. Então, na verdade, todo o trabalho que a gente faz é tentar entender como as pessoas se relacionam com a marca, né? Como é que é essa história? Por que você usa Nescafé? Por que você usa chocolatado pó? Na verdade, assim, por exemplo, a gente vivia falando que Nescau, lá internamente, não é chocolatado pó, é um modificador de leite. Então, a mãe quer usar o Nescau, não porque ela quer dar açúcar ou chocolate para o filho, mas ela quer que o filho tome leite. Então, o que está por detrás, né? Na época da Purina, por exemplo, hoje o mercado de ração é super desenvolvido, naquela época a penetração era muito mais baixa. E a gente precisava, porque quem come é o cachorro, mas quem compra é a dona do cachorro. Então a gente precisava ver como é que ela ia achar aquilo lá legal. Então ela estava acostumada a dar comida caseira e a gente começou a fazer ração com multipartículas, multicores, porque isso parecia a comida caseira. Então foi uma época que tinha muita ração colorida, esse tipo de coisa, que eu lembro, bons ossinhos, bons vegetais, que aí dava clique na cabeça dela e ela começava a comprar. E com tudo, né? Assim, qualquer produto de consumo é isso. Você tem que entender pessoas. E aí, esse lado que eu vi que sempre foi a minha vida. O que eu gosto são de pessoas. Por acaso, trabalhei em marketing, por acaso, trabalhei em vendas, que aí é uma dinâmica também bastante diferente, né? Você, em vendas, você tem aquele sentimento de time. Parece realmente uma competição, um jogo, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Em marketing, as coisas são mais passadas, porque a dinâmica é diferente, né? As pessoas trabalham de uma forma um pouquinho mais individualizado, né? Cada um no seu quadrado. Então, mas no final são pessoas. E isso é a parte que sempre me encantou.
E como a gente se surpreende, né, com a jornada de compra e venda das coisas. Eu me lembro de ter conhecido uma pessoa, o Newton. A gente trabalhou juntos numa empresa chamada Bematec, que é fundada por um IPO também. Tá. E ele tinha trabalhado no mercado de balanças. Daí eu fiquei pensando assim, como é que é vender balanças, né? Qual é a dinâmica, né? E ele vendia no varejo, ele falou que tinha, por exemplo, uma rotina de visita em feiras livres, onde as feiras livres utilizavam balanças e tal, né? Então, quem está vendendo um produto está sempre o tempo inteiro pensando no comportamento de consumo das coisas, né? Na maneira como, de um lado, tem um consumidor em uma necessidade e do outro tem um produto para resolver um determinado problema. Eu também acho esse mercado um mercado muito interessante, sobretudo porque ele precisa estudar, ser muito bem estudado antes de ser praticado, né? Não dá para sair sem planejamento, não dá para sair sem se preparar. Você precisa de preparo. E o preparo, ele tá na rua. Você falando essa história me lembrou na época que eu estava lá na Best Foods, tinha uma marca que chamava São Brás, que foi uma aquisição lá do Nordeste, que era Coloral, né? A galera do Nordeste sabe o quanto o nordestino usa Coloral, né? No frango, no arroz, que não dá gosto, não dá nada. Na verdade, o Coloral é urucum misturado com fubá, mas vendia lá, assim, um absurdo. Era, sei lá, 40 toneladas por mês. Cara, como é que o cara usa isso? Era um comportamento muito de lá. Aí eu tinha um chefe, um cara chama Roberto Banff, é um cara brilhante. E ele falava para mim, ele falava, André, a gente precisa lançar um produto novo. Ele falou, eu falei, bom, tudo bem, mas como é que faz? Eu era analista do cara, não sabia nem por onde começar. Ele falou, vai pra rua. Aí a gente ia pro Nordeste e eu tinha uma chefe direto, a Daisy, e a gente ficava andando, alugava carro no Recife e ficava andando pelo sertão nordestino inteiro para entender. E aí eu lembrei dessa história da balança, porque a gente ia nos mercados, aqueles mercadinhos, né, das cidades pequenininhas, e a gente olhava aquele... Cara, tô falando no Nordeste muito antes de Bolsa Família, era uma época que o Nordeste era muito pobre mesmo. E a gente ia lá e olhava a consumidora, né, a dona de casa comprando Coloral, e aí você via o mesmo cara que vendia o Coloral, ele pegava sal, cominho e mais alguma coisa que eu nem lembro, misturava, colocava num saquinho e dava para ela. Eu falei, já sei o produto, tá aí. Ela já fez o produto. Né? Então, o kit tá aí. Aí a gente pegou, fez essa mistura e, putz, logicamente deu certo, porque não teve invenção, não teve nada. Né? E eu tinha, esse chefe, ele falava, André, não mude o comportamento, não mude a cultura. Pega o que o cara já faz. Copia e faz igual, cara. Assim, tipo, não tem muito segredo. Então, o bom cara que acaba se dando bem é o que tem a capacidade de juntar as coisas, entendeu? E é tudo simples. Você precisa saber o que o consumidor quer, conversar. E o consumidor é muito local, né? Também trabalhando em empresas que têm estratégias globais, aquela coisa toda e tal. O global, ele funciona para algumas coisas, mas não funciona para tudo. Não chega no detalhe, né? Você tem que chegar no detalhe local, né? Eu lembro, na época que eu trabalhei no Caribe, uma das minhas responsabilidades era a Jamaica. A Jamaica é o único país do mundo, né? Porque no final, a Jamaica, apesar de ser uma ilha, é um país que 40% do mercado, 40% ou 60% do mercado, eu não me lembro muito, era cigarro mentolado. Então, era assim que funcionava. E por ter sido uma colonização britânica, eles gostavam de um outro tipo de cigarro, que era o Virginia, porque o Marlboro, tipo, era American Blend. Então, eu entrava lá, tentando fazer alguma coisa no Marlboro, não funcionava, não dava certo, porque não tinha clique. Mas, é uma marca global, todo mundo conhece. Não, mas se você não tem o produto... Não vai, a coisa não funciona. Não, e outra marca registrada do Marlboro é um cowboy laçando, andando a cavalo. Exatamente. Você já imaginou um cara desse na Jamaica? Exatamente. Não linkava. Não orna. Não orna com os caras. Não funciona. E, nossa, e é interessante, né? Porque
putz, tá certo que isso aí tá super fora de moda, mas o cigarro, o negócio ficava muito próximo, né? Pensando, era tipo amigo do cara, como se fosse o iPhone. Não tinha iPhone na época, mas eles têm uma relação muito próxima. E a gente tem, né? Com marcas de produto. A gente se aproxima, que a marca fica às vezes amiga da gente, né? Porque satisfaz uma necessidade nossa, que pode ser emocional, que pode ser física mesmo. André, você então, de Philip Morris foi para Mondelez, né? Que era, vamos dizer assim, a empresa irmã. A empresa irmã de Philip Morris. Eles se separaram lá pelos anos 2000, mais ou menos. Tive pela Kraft também. E eles fizeram uma JV com BRF, né? Isso. E você tocou essa JV. Como é que foi essa experiência? Para você já foi um salto de carreira, uma responsabilidade a mais? Então, eu fiquei muito tempo no Caribe, eu cuidava do negócio inteiro, né? Claro, lá eu não tinha fábrica como responsabilidade, porque eu importava os produtos dos outros lugares. Na Mondelez, sim, aí eu cuidava de tudo. Mas foi um movimento bastante natural, né? Porque a parte fabril dessas empresas de consumo é muito organizada, né? Então, eu não conheço nada dessa parte fabril, mas eu lembro que tinha o Marcão lá, que era um cara de desenvolvimento de produto, que ele chegava para mim, André, a gente precisa comprar uma máquina de ultrafiltração, não sei o que. Aí ele ficava 1 hora me explicando o que era a máquina, não entendia o que ele estava falando. Eu falei, Marcão, me ajuda. Ele falou, não, é que eu fiz universidade de leite. Ele fez 6 anos, tem uma universidade que você só aprende leite. Ele ficou 6 anos dando leite. Eu falei, cara, então me fala aí, como é que o que ajuda nessa fase? Aí eu fazia aquelas perguntas idiotas, né? Putz, qual que é o payback? Quanto custa? O que vai melhorar a cor do produto? Não sei o que lá. E isso também é uma coisa legal de trabalhar nesse mundo de empresas globais, porque você tem pessoas muito competentes em muitas áreas, né? E isso acaba sendo um super aprendizado. O que eu aprendi de leite trabalhando com Filadélfia, né? Porque era o produto que eu trabalhava e 70% da formulação era leite. Então, precisava entender como é que funciona a qualidade do leite, aonde você capta o leite, que tinha que ser próximo à fábrica. Aí você aprende que a vaca dá leite todo dia, aí tinha que abrir a fábrica para receber leite final de semana. Então, esse é legal do mundo de consumo. Você começa a mergulhar nos ingredientes, entender, para dali você ver como é que você pode fazer alguma coisa melhor, vender alguma coisa mais cara, né? Filadélfia, na Europa, putz, é um outro bicho, né? Mesmo nos Estados Unidos. Uma super marca. É uma super marca que você mistura com outras coisas também, que você consegue... base para outras coisas. Base com ervas, esse tipo de coisa. É uma coisa muito mais cultural. No Brasil, você tem o requeijão. Então, o requeijão que faz parte da nossa cultura, né? O cream cheese tem com o tempo ganhando participação de mercado, mas incomparável com a Europa ou Estados Unidos. E aí, depois disso veio então um momento de virada na carreira, onde você decidiu empreender. Como é que esse assunto foi entrando na tua vida? Como é que você construiu essa decisão? Então, isso é bem interessante, porque todas as mudanças que eu fiz no mundo corporativo foi para aprender alguma coisa, né? Eu sou super curioso, né? Numa época que eu me sentia bastante confortável, eu falei, bom, acho que eu entendo de marketing, mas eu não entendo nada de key account. Foi onde eu aprendi com a Purina, como fazer... eu conheço key account, mas preciso aprender distribuição. Eu aprendi distribuição com tabaco, que os caras são feras em distribuição, conheci modelos de distribuição no mundo inteiro. E aí, nessa época que a história lá da Mondelez era para ir para um outro mercado, aí eu não estava muito animado, aí me ofereceram uma outra posição que também não me interessou. Aí eu falei, eu vou me permitir ficar um tempo e procurar aí o que eu vou fazer. E aí, existe uma empresa de consultoria famosa de distribuição que eu tinha feito um projeto com eles e eles me chamaram para discutir o futuro da distribuição no país, América Latina e tal, não sei o que. Eu falei, cara, nem me chama que eu estou desempregado, eu não vou nem ajudar vocês. Não, vem aqui que você conhece distribuição no mundo inteiro e tal. E aí eu fui para essa reunião. Estavam basicamente os heads de todas as empresas de consumo e eu lá, né? Só tinha o meu nome. E aí no meio da conversa, eles mostraram de uma forma bastante estruturada, aquela coisa de consultoria. Pô, aqui é o problema, a distribuição no Brasil, a ineficiência e tal, comparando com outras distribuições do resto do mundo. Putz, ali veio falei, meu Deus, sabe aquela coisa, achei Jesus. Eu falei, pô, tem alguma coisa que dá para fazer.
E eu lembro que terminou a reunião, eu falei para eles, eu falei, cara, e se eu fizer isso? Aí eu lembro um cara da Ferreiro, ele falou, André, se você fizer isso, eu quero ser seu sócio. Todo mundo deu risada. Nasceu. E daí que nasceu tudo. Aí eu fiquei loucamente com PowerPoint, tentando montar e desenhar o que eu tava querendo fazer. Nessa época o IPO me ajudou bastante nesse período de transição a mostrar essa ideia para muitas pessoas, que basicamente a Cota Aqui, né, que é a empresa que a gente tem agora, que tem bastante investidor, inclusive alguns investidores do IPO também, ela consegue fazer com que a indústria de consumo venda diretamente para o pequeno varejo. Então tem uma coisa de desintermediação com a própria nota fiscal. E junto com isso, a gente também montou um trade marketing. Então a indústria lança publicações para o pequeno varejo. O pequeno varejo, eu quero expor o produto desse jeito, eu quero fazer uma ponta de gôndola, um ponto de checkout. E aí ele aceita, tem que comprar o produto, que compra pelo próprio aplicativo. Então entra o pedido digital, eu aprovo o crédito, vai para a logística, onde tem um CNPJ da própria indústria, que emite a nota fiscal e entrega em 24, no máximo em 48 horas no estado de São Paulo. Então a gente conseguiu fazer o ciclo todo, né, num lugar só, né? Então o nosso principal diferencial é essa coisa do trade marketing, né, que eu não preciso de vendedor, não preciso de promotor, o próprio varejista faz tudo isso, então fica muito mais barato para a indústria. E a parte de cotação, que ele consegue fazer cotação de preço, lembrando que hoje o pequeno varejista demora de 50% a 60% do tempo dele para cotar, né? Tô falando do independente, que é o nosso foco, né? A gente não trabalha com rede nem nada disso. Os médio pequenos, assim. Isso, os caras até 4 caixas registradoras. Mas isso, por incrível que pareça, representa 46% de tudo que vende no país. Então, se a gente está falando do mercado de 640 bilhões de reais, tem que ver que esse número aí, pandemia, pós-pandemia, mas é alguma coisa ao redor disso, o mercado é de 320 bilhões de reais. Então, é muita coisa, né? Entendeu? E aí, então, Cota Aqui vai... como é que é o modelo de negócio? Quer dizer, quem contrata a Cota Aqui? O pequeno supermercadista e a indústria e quem paga e como paga? Então, a Cota Aqui, no final, é um mercado de dois lados. Hoje, quem monetiza a Cota Aqui são as indústrias, tá? Então, mas para ter indústria, eu precisei ter varejo. Então, hoje a gente já passou de 14 mil varejos que tem o aplicativo da Cota Aqui. Então, esse foi o primeiro movimento que a gente fez de conseguir com que eles baixassem o aplicativo. Ocupar o espaço, né? Exatamente. E isso a gente fez com só o primeiro produto de trade marketing, que... foi fácil para conseguir ganhar escala, porque você chegava para o varejista, eu tenho um jeito aqui de conectar direto com as indústrias de consumo e se você fizer esse ponto S, você vai ganhar dinheiro, né? Que é uma situação que esses caras são, assim, a indústria não consegue tratá-los muito bem. Ela trata bem o key account, mas o pequenininho não, é atendido via distribuidor, que é uma coisa mais dura em todos os sentidos. Junto com isso, então com isso a gente conseguiu um número grande de pontos de venda, e aí que eu comecei a vender isso para a indústria. Eu falei, agora eu tenho uma cobertura boa, faz essas publicações que você vai conseguir se aproximar do pequeno varejo. Então, se aproximando do pequeno varejo quer dizer que se aproxima do consumidor e que você começa a ter uma relação maior, né? Então, começou tudo com isso. Só que aí eu achei que chegava produto para esses caras, mas no final eu vi que não chega, porque a cadeia ela é muito ineficiente. Esse cara, ele precisa de um faturamento mínimo baixo. O distribuidor chega lá querendo vender pedido mínimo de R$1.000. O cara fica, mas eu vendo R$100 isso aqui, eu não quero comprar 1.000. Primeiro problema. O outro problema é um problema de crédito mesmo. Porque o distribuidor intermediário, como o crédito fica por conta dele, ele é super criterioso. Então tem muitos pontos de venda que acabam não aceitando. E a tecnologia ajudou muita coisa, né? Então na nossa modalidade de crédito, a gente faz, além de boleto, a parte de cessão de débito e crédito, né? Que isso foi uma grande mudança, que eu não sei se vocês sabem, que aconteceu no Banco Central recentemente, que eles precisavam arrumar uma forma de dar mais crédito para o pequeno varejo. E esse pequeno varejo que eu trabalho, ele recebe 50% em dinheiro, 10% nesses vale alimentação, 30% no débito, 10% no crédito. Então, eles falam, cara, eu preciso dar crédito para esses caras, e era tudo por maquininha, sabe? Essas Cielo, Stone e tal, e era uma coisa muito individualizada, com juros absurdos, de 3% ao mês.
Aí o cara falava, cara, então não tem crédito, pequeno varejo não tem crédito. Aí o Banco Central falou, não, vamos resolver esse negócio. Criou registradoras, essas registradoras pegam as informações de todas as maquininhas, Brasil, e depois voltam essas informações para a subadquirentes, que é uma das subadquirentes que trabalha com a gente. Então, ela consegue olhar a movimentação do pequeno varejo e consegue, via seção de crédito, ou seja, ou de débito, que é o consumidor comprando naquela loja, dar crédito para esse cara, dar prazo para esse cara, de uma forma super justa. Então, no nosso modelo, pode ter até um varejo que está em recuperação judicial que eu dou crédito, porque o que interessa é o quanto ele movimenta ele naquele tem um histórico, né? Você consegue exatamente. mapear o histórico esse dele. Esse movimento, acho que eu conheço um pouco dele, mas basicamente seria uma empresa, quando ela necessita de crédito, ela acessa capital de várias fontes financiadoras, de bancos, etc. Quem tem um pequeno varejo, uma máquina, tinha, né, até então, até essa resolução do Banco Central, tinha uma máquina, você poderia antecipar os seus recebíveis somente naquela máquina com aquela empresa. É isso. Agora, esses recebíveis que você tem na sua máquina, que você vendeu a prazo, vamos supor que você tenha lá 10 mil reais, você consegue pegar esse dinheiro a receber e poder usar crédito de outras fontes financiadoras com aquele mesmo crédito. Então, isso democratizou para que o pequeno varejista, enfim, a empresa que utiliza a máquina de cartão de crédito, tem dinheiro a receber através dos cartões, possa usar aquele recebível para várias casas financiadoras diferentes, bancos, casas de crédito, etc. Né? E aí, imagino que você, então, nessa jornada, desenvolveu uma solução da Cota Aqui para essa finalidade. Para essa finalidade. Então, assim, a Cota Aqui foi toda feita para resolver a dor da indústria e a dor do varejo. Né? O Gustavo, que trabalhou na Mondelez, a maior dificuldade de qualquer indústria do consumo é chegar de forma eficiente no pequeno varejo. É capilaridade. Nossa, né? e é muito difícil, porque lembra Trident? Cara, a distribuição era enorme. Quando a gente acabou, naquela época, cortando os que vieram da compra, a distribuição despencou de Trident. Porque esse trabalho é muito difícil de ser feito. E é difícil traquear, porque você vendeu para o cara, depois ele vende com a nota fiscal dele. Então, essa dor da indústria a gente resolveu. Então, ele vende com a nota fiscal da própria indústria. Então, sabe para onde está indo o produto. E aí, a outra dor é o seguinte, como é que faz para chegar barato? Aí a gente resolveu com uma solução logística. Então, eu tenho um operador logístico também, que é um outro parceiro nosso, bastante grande aqui em São Paulo, que tem 25 transit points, aquela coisa toda. Então, no mesmo pallet que vão produtos de outros atacados grandes, de outras indústrias, vai lá a caixinha do cara que está com a Cota Aqui. E com isso, você consegue chegar com uma logística super otimizada. Então, assim, falando qual é a grande vantagem para a indústria? Vender direto, conseguir fazer a operação de trade marketing e custa 1/3 do que hoje ele paga fazendo via distribuidor e atacado. Para o varejista, contato direto com a indústria, começa a ganhar dinheiro direto da indústria e consegue fazer cotação de preço, porque o pequeno varejinho, o cara não tem tempo, a vida dele é um inferno, ele tem que se preocupar não só em comprar, como a dona do caixa... Imagina a rotina desse cara, esse cara acorda cedo, chega lá no estabelecimento 7 horas da manhã, se faltou o funcionário dele, ele vai ter que trabalhar no caixa. Ele não tem outra coisa para fazer, entendeu? E isso matou o dia dele. Né? E quando estoura um cano e tal... Então, o nosso trabalho é basicamente diminuir essa fricção e fazer com que as coisas ornem, né? Chegue de uma forma mais suave para ele. Claro que isso é o começo do produto, tem um monte de coisa aí que a gente quer fazer, mas isso por si só, que é super básico, é o que os caras precisam. Entendeu? Vai resolver a dor de muita gente, hein, Doni? Sem dúvida. E André, como é que você mudou teu mindset, teus skills, vindo de empresas tão assim, estruturadas, né? Até como a gente estava falando aqui antes, de muita governança, de tudo muito desenhado globalmente, para agora você estar hands-on, tentando resolver o problema de muita gente numa startup aí que já não é nova, né? Ela já está com o quê? 4, 5 anos? A gente começou, a primeira rodada foi em 2018. Foi até uma galera do IPO, o pessoal do meu fórum que me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje com a Cota Aqui. E depois a gente entraram outros investidores, segunda, quarta rodada, mas assim, a gente começou em 2018, mas o produto, o primeiro de trade marketing saiu em 2019. Entendeu? Assim, demorou um tempo, não é tão simples. O que acabou acontecendo comigo foi assim, você muda o seu ponto de atenção, né? Então,
Eu lembro lá na Mondelez, lá com a BRF, eu ia para reunião de conselho, sei lá, 5 minutos antes de começar a reunião, eu chegava para o meu financeiro, qual é o nosso caixa? Aí ele falava, 300 milhões. Tipo, eu nunca me preocupei com caixa na vida. Agora com startup, todo dia, qual é meu caixa? Quanto tempo eu tenho de dinheiro? Como é que a gente vai fazer? Não, é assim, é outra atenção. E uma outra coisa que eu aprendi, e eu sofria bastante, e agora eu estou convivendo melhor, até tem o Marcos do meu fórum, o Marcos Kinast, ele me deu um livro que chama Blitzscaling, que esse livro é sensacional, pelo menos assim, não que melhorou minha vida, mas me deixou menos angustiado. O que ele fala é que empresas dessas, né, de startup, que tudo muda muito rápido, 6 meses é uma empresa, depois de 6 meses é outra empresa, aquela coisa toda, e é difícil, até as pessoas, né, tem pessoas que você tem que trocar, porque eles funcionam por 6 meses, depois de 6 meses o negócio vira um outro bicho. E a mensagem desse livro é que você precisa focar num negócio como o nosso, velocidade. E a velocidade está acima de eficiência. Putz, e eu que trabalhei em empresa sempre estruturada, os caras falam, não erra, não pode fazer nada, tal, não sei o quê. Eu tive que mudar o meu jeito de pensar. Então hoje, o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, cara, a gente vai apagar o fogo grande. O fogo grande a gente vai trabalhar forte, né? Produto, trazer cliente, aumentar varejo, isso a gente vai trabalhar com muito afinco. Foguinho pequeno, vamos deixar queimar, meu amigo, porque a gente precisa crescer muito rápido. E é um jeito de pensar que não encaixa com o mundo corporativo. O mundo corporativo antigo, acho que eles até estão mudando, mas mesmo assim demora. Assim, o risco é zero. Entendeu? Assim, cara, é isso que a gente combinou, essa é a margem. Não, mas não, é isso, cara, entendeu? Então, eles fazem um jogo e guarda dinheiro aqui, guarda dinheiro lá, que no final sempre bate resultado. É difícil, né? Você não ganhar um bônus no final do ano no mundo corporativo, porque a engrenagem, ela trabalha dessa forma, né? É um navio, né? Um navio. André, e você teve que levantar capital para montar um negócio. Você comentou que está fazendo a sua 4ª rodada de captação. Não, eu fiz a 4ª rodada em dezembro. Fiz a 4ª rodada agora em dezembro. Em dezembro. Eu queria que você falasse um pouco do momento da empresa. Então, a gente está num momento muito, muito legal, porque hoje a gente conseguiu fechar aquele produto que eu tinha idealizado. O Product Market Fit. O tal do exatamente. E hoje a gente tem números que mostram isso, né? Números de pedidos gerados, o nosso nível de serviço está 95%, que é a entrega dentro do prazo. A gente está conseguindo aprovar, cada 10 pedidos que entram, 8,6% dos pedidos a gente está aprovando. Então imagina que é um mercado de uma caixa registradora muito volátil, alguns um pouco maiores de 2 a 4, e a seção de débito e crédito que está vindo aí, ela ajuda muito a gente conseguir até diminuir mais esse índice. Então hoje consigo mostrar tudo, a gente já teve mais de 94 mil ofertas aceitas pelo varejista, ou seja, o produto ele funciona, né? Ele já tem esse negócio todo. O nosso grande desafio, a gente vive no Brasil, né? Então, é um mercado grande, né? Então, esse ano o foco é conseguir um número maior possível de indústrias de entrarem na nossa plataforma. Quanto mais indústria, melhor fica o produto. A parte de tecnologia, eu aprendi muito de cedo que tinha que ser uma coisa interna, né? Então, eu tenho um time de tecnologia. E essa evolução é constante, né? O produto nunca fica bom, ou nunca fica 100% pronto. Sempre você vai buscando formas de melhorar o produto, né? E essa semana, curiosamente, a gente está saindo com uma versão que vai dar uma bombada muito grande no que a gente tinha. E o outro ponto é o lado do varejo, né? A gente trabalha no modelo de gerenciamento de território, com muita informação, para conseguir com que uma pessoa consiga cobrir um número muito grande de pontos de venda e trabalhar por prioridade. Então, você tem que mexer tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa é a parte da operação. E tem também a parte dos investidores, né? Não só os investidores que já estão comigo. Muitos dos meus investidores são pessoas fantásticas que super agregam para o negócio. Assim, é o famoso smart money, que é o que a gente fala, né? São pessoas que acreditam no meu sonho e que agora virou realidade, né? Claramente.
e ficam me ajudando a deixar esse negócio cada vez mais robusto, né? Quantos funcionários hoje? A gente tem 20 funcionários. Então, isso também é uma outra coisa legal. A gente conseguiu fazer um negócio com custo muito baixo. Então, se você olha, sei lá, alguns... a gente não tem concorrente direto, né? Porque você vê, assim, é um mercado de gente grande, né? Ele tá falando BIS, só que a BIS faz pedido, crédito e logística, né? Você pega, sei lá, Frubana ou a Shipper, que também empresas que já tiveram grandes aportes e tal, também faz pedido, eles não dão crédito e logística. E o que acontece é que esses caras, eles precisam ter depósito, eles precisam comprar mercadoria, vendem com a nota fiscal dele. O nosso é desintermediação total. Então isso é uma grande diferença, né? Você que a gente só usa da indústria direto para o consumidor, direto para o consumidor, para o pequeno varejo. Exatamente. Exato. E logicamente a gente pensa esse negócio do consumidor também algumas discussões que a gente está tendo. Então é isso tudo que a indústria de consumo quer. Ela quer, na tela do computador dela, ela controla tudo que acontece. O pedido entrou, está aprovando crédito, aprovou crédito, chegou. Sem ela precisar colocar a mão na graxa. A mão na graxa sou eu que coloco, né? Então a coisa chata, que é conseguir tirar o pedido do varejinho lá de Osasco, dentro da favela. Conseguir fazer ele entrar no Conta Aqui, conseguir né? primeiro isso. Primeiro depois isso. Tirar o pedido. Depois dar crédito para esse cara. Depois pegar o produto e entregar na quantidade que ele quer. Meu faturamento mínimo é super baixo. Então, assim, e essa é a parte muito difícil para uma indústria de consumo fazer. Tirando cervejeiros ou tabaqueiros que tem isso, mas mesmo eles estão com modelos de negócio de botar outras empresas juntos, porque a distribuição é impagável, entendeu? Mesmo para esses caras. Então é muito legal, que todos esses caras têm um custo fixo grande. Eu não tenho custo fixo, entendeu? Já montaram um conselho, André? Eu tenho um conselho consultivo, né? Então, ontem o Bruno Serapião foi lá conversar e falar disso, entendeu? Que a gente começa a falar de muitos assuntos diferentes, que também é um investidor. Então, depende da matéria que eu estou tratando. Por exemplo, a parte de crédito. Eu tenho um investidor grande, famoso aí, que eu não posso assim, falar o nome, mas ele é um cara que me ajuda. Eu tenho um outro que é um... eu tenho outro que é um que trabalha numa empresa de consultoria, que atende o Bradesco e tal, que ele também me ajuda nessa parte financeira. O fato é, a gente nunca sabe tudo, gente. Então, eu preciso ter gente melhor do que eu, assim, ao lado, ou como investidor, ou trabalhando comigo. Para mim, eu acho isso super importante, super importante. O conhecimento não está dentro, tá fora. Não sei se eu entendi bem, mas você ainda não tem um fundo venture capital investidor do negócio. São investidores anjo, seed ali. É que eu tenho um grande investidor que ele não chega a ser um VC, mas é praticamente um VC. Mas eu não tenho um VC que é o que a gente está falando, que é o que eu estou buscando agora para a próxima rodada. Então, a próxima rodada se assemelharia a uma Série A? Sim, uma Série A ou talvez Série B. Depende de como é que vai ser o nosso track record esse ano. Tá meio por aí, mas sem dúvida nenhuma seria uma Série A. Mínimo Série A. E falando de blitzscaling, qual é a cobertura que você tem hoje? Quais são as regiões que o produto já chegou? Então, a gente está em São Paulo. 14 mil pontos de venda e desses 14 mil a gente tem 6 mil que já interagiram com a gente e agora a gente está escalando essa parte de transação comercial, né? Então, o que as indústrias, dando um exemplo de uma indústria que, essa realmente me surpreendeu. Tem uma indústria de preservativo que trabalha com a gente e se a gente olha como é que funciona o negócio de preservativo, se vende só em farmácia, porque é onde a categoria é desenvolvida. E depois que eles entraram na Conta Aqui, a gente conseguiu com que cada 10 pedidos que entram de preservativo, 7 estão indo em outros canais. Canal alimentar, adega, curiosamente, né, o homem vai muito, né, comprar bebida, um universo muito masculino, e lá eles compram preservativo e até perfumaria. Então, isso foi um negócio que os caras gostaram muito. E um outro negócio que eles gostaram também, eles têm um preservativo, que até, eu vou falar a marca até para divulgar eles, que é Skin, que é um preservativo diferente. Comecei a aprender isso depois de velho, que é muito mais caro. Enquanto você tem um que custa, sei lá, 100, o outro custa 400. E a maior dificuldade deles era
conseguir vender para o varejo um preservativo tão caro. E a gente conseguiu, entendeu? Porque como se a gente tem essa plataforma do push-pull, né? De colocar a publicação e depois fazer com que o varejo compre, você consegue explicar o produto, consegue mostrar os benefícios. Então, mesmo no canal farmácia, que para eles é super desenvolvido, eles têm distribuidores fantásticos que chegam lá, o distribuidor não vendia, porque o distribuidor normalmente vende o fácil, né? Não quer fazer a coisa difícil. É um pouco por aí as entregas da Cota aqui. Você falou de um preservativo que é 10 vezes mais caro que o outro. O que esse preservativo faz que o outro não faz? Então, exatamente, eu perguntei a mesma coisa. Os preservativos da minha época... O problema que ele resolve, André. Os preservativos da minha época eram de borracha. Da nossa época. Latex, exato. Não, então tem um cheiro de borracha que, pô... Né? Eu nem sabia que isso era um problema. E, então, para a nova geração, esse cheiro incomoda e eles arrumaram não sei se eu vou falar besteira aqui, um polímero, uma coisa de plástico que é muito parecido a você transar sem preservativo, entendeu? Por isso que ele é tão mais caro e é bem mais resistente e não tem o cheiro da borracha. Cara, esse mercado é muito diferente. Tem um outro que é um concorrente deles, que eles têm um preservativo neon. Imagina, cara. Mudou. É diferente. Sabores. Cara, eu tô aprendendo muito desse mercado agora. As coisas evoluem, né? Evoluem. Esse negócio da nossa época não faz mais sucesso. Nessa época era camisinha musical, né? Era o máximo. Era o máximo que a gente tinha. Pra você ver como é que as coisas mudam. Cara, muda tudo. André, bacana essa experiência sua de sair do mundo corporativo, levantar capital, defender ideia, ter coragem para fazer isso. Né? Acho que a tua jornada de lutador te ajudou um pouco a lidar back to the base, né? Total. Ele falou, olha, agora eu tenho uma ideia, vou usar essa experiência de voo para voar em outros lugares, né? E tem o IPO na sua jornada. Sim. Quando o IPO entrou na sua vida, tá. E fala um pouco sobre como é que você pode compartilhar conosco a tua experiência com o IPO, o que você aprendeu, etc. Nossa, a minha experiência com o IPO, sem dúvida, foi um divisor de águas. Eu entrei no IPO pelo Lars, que a gente tinha trabalhado juntos lá na Best Foods, um tempão atrás. E quando eu estava nesse período sem saber muito o que eu ia fazer, na verdade, na época que eu estava saindo da Philip Morris para ir para a Mondelez, ele falou, não, André, entra no IPO. Você vai ver que vai ser uma mudança e tal. Eu não entendia nada, o Lars falava, tal, mas é difícil você assimilar quando você não faz parte. E aí, mas sempre a gente se deu muito bem, a gente é super amigos. Aí eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui, depois de 6 meses aí estava dentro do IPO. E eu tive uma sorte de cair num fórum onde muita gente fazia parte da diretoria. O que é o fórum, André? Explica pra gente. O fórum, pra então. Pra quem tá escutando. Pra quem tá escutando. Cara, o fórum é o que eles falam, né? A espinha dorsal do IPO. No fórum a gente tem a oportunidade de encontrar 9, 8 a 10 CEOs mensalmente, em cima de uma metodologia, né? Então não vira papo de boteco, que a gente trabalha no final em 3 grandes fundamentos. A gente, né? Você, a parte da família e do seu negócio, né? E o IPO acredita que se tem alguma coisa desbalanceada pode afetar as outras coisas. Então essas pessoas que estão no meu fórum, e eu acredito que aconteça em todos os fóruns, viveram seus irmãos, né? Porque você vive ao mesmo tempo 8, 9, 10 diferentes vidas, né? E isso agrega muito, né? Eu acho que se não fosse o IPO, muitas mudanças importantes na minha vida eu não teria feito, né? Deixar de ser executivo, de virar empreendedor, decisões pessoais, familiar, porque aí você vive a vida das outras pessoas, você acaba tendo um conhecimento maior e acaba se conectando muito com as suas coisas, e isso acaba super ajudando. E aí, o que aconteceu? Esse pessoal do meu fórum faziam parte da diretoria. Aí eu lembro que tinha um ano, não, estamos precisando de um diretor de mentoring. Eu falei, putz. Aí eu falei, então eu vou, né? E foi a primeira... E desde então eu nunca saí do grupo de mentoring. Tem uma coisa que fala para todo aspirante a diretor, que vai consumir no máximo 1 hora do seu tempo por semana. Fique tranquilo, você não vai te atrapalhar em nada. Exatamente. Aí, putz, a gente começou com aquele negócio de mentoring, naquela época com o Richard. O Richard é o pai de tudo isso e tal, pô, grande amigo. E aí, naquela época era muito pros youngers, né, pros filhos do IPO. Os IPOers não
participavam do programa de mentoring por alguma razão. Aí eu ajudei muito a trazer o IPOers. Aí você faz uma coisa. Não, agora você vai ser de family. Agora você vai ser de learning. Aí quando eu vi, eu tinha feito a carreira inteira do IPO, já estava em membership. Então eu fiz toda a etapazinha, mas não muito escolhido, né? Porque você vai se envolvendo, você vai conhecendo as pessoas das outras diretorias. É um grupo muito legal, que você aprende muito. Então eu acabei me envolvendo. Hoje eu só tô com o mentoring, porque eu falei, não, eu fiz minha parte, tô aqui com o mentoring, que isso acho que eu vou ficar por bastante tempo. Vamos falar do mentoring, acho que vale a pena, nós três aqui. O Duane já foi diretor de mentoring, nesse ano eu tô como diretor de mentoring também de Curitiba. Você do Brasil, né, envolvido nesse programa, é um dos programas mais bonitos do IPO, é um programa que acontece no mundo inteiro, né, que aqui no Brasil a gente pode fazer o one-on-one, assim, fisicamente e virtualmente, mas também tem um programa de mentoring global, né? Sim. Explica um pouco pra gente como é que funciona o mentoring aqui no Brasil e no mundo. Então, esse mérito é todo do Richard, eu ajudei ele, até hoje a gente trabalha junto nesse negócio. O que a gente tem de diferente do mundo? Isso é importante. Até o nosso programa de mentoring virou Best Practices no IPO. É que a gente faz o matching, né? O mais difícil num programa de mentoria é você colocar um mentor certo para o mentir certo. Isso é um mega desafio, né? Então, a gente recebe as inscrições de todo mundo, começa a entender e a gente trabalha muito em cima da dor da pessoa, entendeu? E depois, para buscar o mentor, a gente busca o mentor que já viveu aquela situação. Independente se o mentor é mais velho, se é mais novo, se o cara tem um currículo absurdo, se tem um currículo não tão absurdo, tão ok. Isso é pouco relevante. O que é relevante é se a pessoa viveu essa dor. E tem sido super bem sucedido, porque, duplas que são trocadas ao longo do caminho são muito poucas, assim, é praticamente desprezível. Então a gente tem sido muito feliz nisso. E aí uma coisa vai levando a outra. Quando eu entrei, a gente 30 duplas, depois 50 duplas, aí teve reunião hoje de manhã. Isso. A gente viu, a gente está em 92 duplas e com fila de espera aí, que a gente não sabe o que faz com o resto das pessoas que estão lá, né? Então é muito rico, porque é um programa que envolve o IPO como um todo, né? Você consegue envolver filho com as pessoas que estão entrando, com os golds, os mais velhos, porque assim, você tem várias etapas de gold, né? Eu virei gold agora, mas você tem os golds, os mais seniors, que a gente fala. E muitas vezes essas pessoas, elas têm um super conhecimento, querem aprender coisas novas e essas pessoas ficavam às vezes um pouco esquecidas então o IPO, o programa de mentoring ajuda essa integração. Isso que eu acho muito, muito bonito, né? Assim, a gente consegue, quando você vê, tem um cara super mais velho falando com um moleque novo e um aprendendo com o outro, porque um ajuda em tecnologia, o outro usa a experiência dele. Eu não tenho dúvida que esse programa ele só tende a crescer. No mundo é uma dinâmica um pouco diferente. É um sistema, você entra com seus skills e os matchings acontecem de forma automática. A vantagem é que eles conseguem um número de matchings muito grandes, só que talvez não com essa coisa refinada que a gente consegue no Brasil. Então, o nosso desafio agora é como a gente continua crescendo dessa forma, né? Então, quando a gente começou a lançar o Mentoring Brasil, né? Começou ano passado e deu uma bombada esse ano, a gente precisa muito que as outras pessoas trabalhem. Porque é muito difícil para o pessoal de São Paulo conhecer profundamente alguém de um outro capítulo, de Fortaleza, do Recife, de Curitiba e tal. Então precisa da ajuda, né? E eu acho que a coisa mais bonita agora é que a gente conseguiu com que um programa que era São Paulo, muito focado, agora virou um programa nacional, né? Você tem mentor em Fortaleza com o de São Paulo e aquela coisa toda. Isso é muito legal e muito gratificante, né? Porque quando no final do programa, a gente vai ter até o jantar na semana que vem, agora na segunda-feira, do programa do ano passado, e quando a gente vai perguntando, pessoal, o que mudou antes e depois? Nossa, é até de arrepiar. Vira uma outra pessoa depois de um ano, né? Tem um ponto importantíssimo do mentoring, que é a metodologia, né? Tudo que você falou de ter pessoas que conhecem um determinado tipo de assunto e outras que precisam resolver esse mesmo assunto, esse mesmo problema, as duas de experiências de vida diferentes conseguem trabalhar em conjunto
porque tem uma metodologia muito bem desenvolvida. Então, tanto o mentee quanto o mentor passam por esse processo de aprendizado. E aí, na hora que você começa a fazer as sessões, você está ali amparado por uma metodologia. Acho que é importante você falar um pouco sobre isso também. Sim. Todo mundo pode ser mentor e mentir. Mas existem algumas coisas que a gente precisa aprender, né? Que é natural, né? E algumas coisas básicas, né? O mentor, ele não vai lá para dar aula. Na verdade, o mentor, ele tem que ter escuta. Ele tem que falar no máximo 10, 20% da sessão. O resto ele só tem que escutar. E é legal, assim, entender isso, porque isso faz uma relação muito direta com liderança. Para mim, na liderança, o mais importante é você escutar. As pessoas não são um número, né? Elas têm emoções, têm propósito, têm o que ela quer fazer, têm o quanto ela está disposta a ganhar, mais ou menos, né? A gente pode colocar todo mundo no mesmo balde, né? E tratar as pessoas dessa forma. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante que a gente aprende nessas masterclass é você cutucar, né? Como é que tem aquelas questões poderosas, né? Que todo mundo recebe esse livrinho. Que tipo de pergunta você faz para o cara, para você conseguir puxar o que realmente está incomodando? Porque algumas vezes fala, não, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei muito o que eu quero, mas o problema não é esse. Às vezes você vai ver o problema não tem nada a ver com o que ele menciona como sendo a dor dele. Então, o mais importante, e a gente aprende no Masterclass, e aí, tantos anos eu já estou fazendo mentoria e também eu fui mentir, é o quanto é importante você entrar no mundo dele, né? Você pode ter até um conhecimento, mas você tem que colocar os sapatos dele para você ver como você pode ajudá-lo, porque no final é a decisão dele, né? Você não pode julgar, você não pode em nenhum momento falar o que você acha que é bom, porque a gente precisa respeitar, né, o que cada um quer fazer da vida. E por trás de uma metodologia maior do IPO, que é você realmente não julgar, não se julgar, você ter a capacidade de se vulnerabilizar, né, de colocar abertamente as suas fragilidades, e só nesse momento você é capaz, ou os dois lados, né, o mentee e o mentor, são capazes de realmente fazer o que a magia do IPO acontecer, né? Quando realmente você entendeu e contribuiu com alguém e aquilo te faz muito bem, e a pessoa do outro lado que estava buscando aquele conhecimento também conseguiu atingir aquele resultado. Não, total, é super grandioso, assim. E essas pessoas, eles ficam seus amigos, né? Quem você trabalhou durante um ano e, as pessoas... eu, quando fui mentir, foi para tomar uma decisão de virar empreendedor. Porque, eu falo, será que eu vou dar certo como empreendedor? Eu sou um cara muito quadradinho, fiquei 28 anos fazendo a mesma coisa. E, aí eu falei com um empreendedor, né? Porque o Ricardo Sapaga, até agradeci a ele, a gente falou recentemente, falei, Ricardo, a cota aqui existe porque você falou que que a coisa vira, né? Então, é muito importante. A gente precisa, às vezes, de alguns empurrõezinhos, né? E saber que você é capaz. São 10 sessões, né, André? Sim. 10 sessões. Então, dura um pouco menos de um ano aí. Mais ou menos isso. Isso, sessões que 1h30, 2 horas, depende com cada um. E, é como se fosse um fórum mais one-to-one. Com uma pessoa que está focada em você, né? Então, eu acho que tem uma dinâmica muito interessante. Né? Totalmente. Totalmente. Eu estou no meu segundo ano de mentir. Eu sou mentorado hoje pelo Carlos Júlio, que vamos falar com ele aqui no podcast também, vai ser um prazer. Aprendi muito com o Carlos, é uma pessoa extraordinária, e agora esse ano eu vou como mentor também, então vai ser meu início aí, tô bem animado para encarar um Yang. Muito legal, muito legal, muito legal. André, falando um pouco sobre você como líder, então você liderou em grandes companhias, deve ter tido aí diretos alguns funcionários e centenas aí de indiretos, e hoje você lidera uma companhia de 20 pessoas. Que tipo de liderança você exerce nas pessoas? Assim, como você acredita que ajuda as pessoas a atingirem seus resultados? O que você entrega para elas? Essa é uma pergunta difícil, mas
Uma pergunta dessa de mentor que faz para provocar. Exatamente. Não, assim, eu me preocupo muito em entender o momento da pessoa, entendeu? Porque, assim, o momento da empresa, às vezes não bate com o momento da pessoa, né? Então, eu procuro escutar muito e entender o que essa pessoa está querendo fazer, o que ela está querendo entregar, o que ela está disposta. Porque para você ter um time de alta performance, não dá para ter o cara jogando de lado, entendeu? Porque até a própria estrutura acaba botando o cara para fora. Então, é uma atenção que eu presto muito, né? Voltando nesse negócio de escutar, de olhar as pessoas individualmente. E o resto é gestão mesmo, é indicador de performance, é follow-up, aquelas coisas todas que a gente sempre faz. Sonhar grande é igual sonhar pequeno. Então, assim, isso é um pouco o jargão, mas que tem todo o modelo de gestão, que a gente aprende a fazer isso. Mas eu acho muito importante entender o momento, esse negócio da liderança situacional. Tem alguns momentos que eu acabo, e muitas vezes aconteceu, mesmo como CEO, ou mesmo sendo liderado por um cara que entende mais do que eu, de cada um dos assuntos. Isso é uma coisa perfeitamente normal, que a gente tem que respeitar e tem que entender também. Tem um livro, For Your Improvement, que é um livro de você entender como as pessoas trafegam em diferentes skills ou em diferentes competências. Então, assim, por exemplo, né, o que mostra nesse livro, e putz, é um livro meio de cabeceira, um cara que tem orientação para resultado. Como é que você classifica um cara que é fraco nisso, que é ok nisso, ou ele usa isso demais e vira um cara insuportável dentro da organização? Então, é muito legal as pessoas saberem disso. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, não só em falar para as pessoas o que elas são muito boas, mas o que elas precisam desenvolver. E eu peço isso sempre ao contrário, né? Porque eu erro, né? Eu sei, por exemplo, que em estresse, eu falo muito de escuta, porque eu não escuto tão bem. Quando eu estou em estresse, eu uso muito ação. E eu quero resolver o problema e não escuto muito. E eu já sei que isso é um ponto meu, é um ponto de oportunidade eterna. Então, quando eu estou em estresse, eu falo, eu preciso escutar. Então, é muito interessante e muito importante você saber as suas debilidades como líder. O que você consegue fazer bem e o que você não faz tão bem. E isso quem vai falar é o seu grupo, as pessoas que estão do seu lado. Né? Porque hoje eu fico vendo, né, a diferença de trabalhar num mundo corporativo e eu liderei times de 1000 pessoas, porque tabaco, você tem gente pra caramba, aquela história toda, e aquela coisa command control, né? Aquela porrada, KPI, aquela coisa toda e tal. E a época que eu me dei melhor lá foi uma vez que a gente usou uma ferramenta de game plan, que o fundamento era eles montarem o plano deles no território. Então parava esse negócio do top-down para você ter o bottom-up. E você usar aquele conhecimento deles para conseguir trabalhar o território. E com isso deu super bem, a gente ganhou um monte de market share, aquela coisa toda. E isso é o que funciona, e você vê que em startup é muito mais que isso. Porque você tem 20 e poucas pessoas e todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então é um trabalho muito mais colaborativo, né? Porque, assim, no final, tudo bem, eu reconheço que eu conheço gestão, conheço bastante empresa de consumo, não porque eu sou um gênio, mas fiquei 28 anos fazendo a mesma coisa, só que zero de tecnologia. Então, quando eu faço as reuniões de tecnologia, eu tenho que confiar totalmente no que eles estão fazendo, entendeu? Então, a gente tem, modelo Agile, a minha equipe é super boa de tecnologia, assim, na verdade, todos que trabalham lá são caras realmente fantásticos, que eu aprendo muito. Mas, assim, eu preciso mergulhar no mundo deles. São pessoas muito diferentes. Essas pessoas de tecnologia, elas não gostam muito de interação, entendeu? Essa coisa que eu vivia o tempo inteiro em vendas, em marketing. Eles, cara, é o seguinte, fala comigo uma vez por semana. E eu não quero te ver, cara, entendeu? Eu não preciso. Eu não preciso. Então, cada um mora numa cidade e é assim que funciona. E quem sou eu para querer com que esses caras vão no escritório? Quem sou eu para pedir pro cara fazer happy hour? Não é o perfil. Esses caras são mais cientistas, entendeu? Estão mais perto de um cientista do que
de um cara de relações públicas, entendeu? Se existe essa coisa. Então, esse é um outro ponto que eu presto bastante atenção, sabe? Legal, André. Olha, estamos chegando no final aqui, né, Doni? Uma pena. Puta, um dos papos mais divertidos e abertos que a gente teve aqui no IPOcast. E a gente queria, como sempre, presentear o nosso entrevistado com um livro. A gente escolheu um livro aqui a dedo, um livro escrito que vai muito do que na linha que você acabou de falar, né? Que como os líderes podem ajudar os funcionários, né? E por que isso? Porque o que está escrito nesse livro aqui, é um indiano que escreveu, da Babson College, ele diz que ajudando os funcionários fazem a empresa acontecer, e a empresa tem poder e deve ajudar o mundo, entendeu? Em várias maneiras, em questões ambientais, em questões sociais, questões financeiras, em ESG e tudo mais. Então, a gente acredita que é uma leitura, né, Doni, que está faltando um pouco. Às vezes a gente fica, você falou de number crunching, mas não é mais só isso, né? Entregar resultado. Eu acho que a responsabilidade de um líder, de uma empresa, de uma corporação, é sim empregar muita gente, entregar resultado, e tem toda essa parte social ainda que às vezes fica esquecido. Então eles abordam muito bem isso aqui. E, putz, para quem a gente está entregando, está adorando, né, Doni? Nós estamos adorando também. Espero que seja um livro de cabeceira aí para você, André. Obrigado Legal. Pela tua presença. Foi muito cativante obrigado. Aqui tua energia. Muito obrigado. Agradeço muito mesmo. Obrigado, André. Valeu. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.